Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Mais um motivo de alegria, nós estamos reunidos aqui na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz: onde há um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então creia que o Espírito Santo está presente. E aqui eu quero deixar uma passagem muito conhecida que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Nós vamos ler um pouquinho, vai ser um texto meio longo, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. E quando você procura, glorifica o Senhor, glorifica esse Deus que vive. Nós servimos um Deus que morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com glória, amém? E a palavra de Deus diz: e aconteceu que indo nós em oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores, e estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando-os, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, Paulo e Silas levaram para a praça e a presença dos magistrados, e apresentando ao magistrado, disse: este homem, sendo judeus, perturba a nossa cidade, e nos expõe a costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-se as vestes e mandaram açoitá-los com vara. E havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando os carcereiros com guarda como segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interno e lançou aos pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cálice se moveu, e logo se abriram todas as portas e foram soltos a prisões de todos. Amém? Fico até aqui. Glória a Deus, que presença é essa? Glória a Deus. Quando eu estava lendo aqui, quando eu li essa parte aqui, que abriu-se todas as portas, amém? Eu creio que se tem alguma porta na tua vida que está fechada, Deus vai abrir. Eu não sei qual é a porta que o inimigo tem fechado, não sei qual é o teu sonho que o inimigo tenta frustrar, mas creia que hoje o Senhor vai abrir, porque não é eu que falo, mas sim o Espírito Santo que está aqui, porque esse lugar é um lugar de santidade. Este altar, todos que subiram aqui, o Adriano é um que subiu mais uma vez, sabe, quando nós estamos aqui, não é fácil, porque há uma responsabilidade e uma presença do Espírito Santo, porque tudo que a gente falamos aqui, pregadores, eu não falo nem pelos pastores que já têm um costume já há muito tempo, sabe, já são conhecedores, mas nós que estamos começando agora, sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Como o Tiago falou comigo ontem, nenhuma vírgula pode ser acrescentada e nem tirada, porque nós seremos cobrados de tudo que pregamos aqui. Então, essa espada é uma espada de dois gumes, tanto vai para a igreja como para o pregador que está aqui presente, amém? E aqui, antes de chegar a esse texto, eu queria dizer que nós que amamos e lemos essa palavra, como o irmão Adriano falou no quinta-feira passada, sempre há um texto que toca o coração do pregador. Sempre há um texto que, quando nós lemos e relemos e ouvimos, então meditamos nela, fala muito forte. Essa aqui é uma passagem que eu já li várias vezes, e cada vez que eu leio, eu aprendo algo sobre ela. Toda vez que eu leio, eu vejo algo sobrenatural sobre essa palavra. Porque aqui nós estamos falando de uma libertação, e o preço que houve essa libertação. Uma vez eu ouvi a pastora falando que ela trabalhou muito em libertação, e hoje ela tem se poupado muito, porque sabe o preço
que paga quem trabalha com libertação. Porque aquele que trabalha com libertação tem que ter seus intercessores. Porque você está batendo de frente com o inimigo. Aquele que trabalha com libertação, ele está batendo de frente com o reino do inimigo. Mas também eu trago essa palavra: maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, amém? Então creia nessa palavra. Então nós servimos a um Deus, como eu disse, morreu, mas ao terceiro dia ele se levantou em glória, para mostrar que mesmo sendo homem, sendo limitado, ele era Deus também. Porque muitos falavam assim, ele era 50%, não, irmão, ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso ele suportou tudo. Então nós servimos a esse Deus. E toda vez que nós lemos esse texto, eu vejo algo diferente. E está com uma semana que eu venho lendo e falei assim: Senhor, quer falar algo conosco e comigo também nesse texto. E aqui muitos conhecem que Paulo, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, era o perseguidor da igreja. Lá em capítulo 8, se eu não me engano, diz que ele assolava a igreja. Olha aí a autoridade que esse homem tinha. Diz que o primeiro mártir, que foi Estevão, quando morreu, as vestes foi jogada nos seus pés. E ali ele não jogou pedra, mas ele concedeu o crime, estava lá do lado. E depois dali, Paulo procurou o Sinédrio, procurou o Senhor, os governantes, recebeu cartas para perseguir a igreja do Senhor. Mas se enganava Paulo, porque o Senhor diz lá nos seus evangelhos, né? Tu és Pedro, mas sobre esta pedra aqui edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é eu e você. Nós somos a igreja. Então não tenha medo. Não tenha medo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra aquele que é justo e é fiel. E como a pastora disse ontem, fica na palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. Então fica na palavra do Senhor, medita nela de noite e de dia, e o inimigo não vai ter poder, porque o salmista também diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então guarda a palavra. O que impede o homem a pecar não é o outro ser humano, não é a sua vontade, mas sim a palavra de Deus que impede o homem de pecar. Porque como o salmista diz, né? Escondi. Então esconda essa palavra, porque ela é preciosa. Esconda essa palavra, porque essa palavra foi comprada com sangue. Esse lugar que nós estamos aqui foi comprado com sangue. Essas cadeiras, muitos antes, na Idade Média, que teve um tempo, não tem relatado na Bíblia, mas chamou o tempo de escuridão, que os cristãos foram perseguidos. Muitos que estudam, o Tiago conhece a história. Os cristãos, depois que aconteceu os fatos de Jesus ressuscitar, que teve o derramamento do Pentecoste, que os discípulos foram mártires, houve uma idade negra, que os cristãos que eram discípulos de João, discípulos de Paulo, foram perseguidos mesmo, irmão. Eles se escondiam em caverna. Nero, os outros imperadores, um pior do que o outro, perseguia a igreja, pensando que eles podiam calar esse povo, pensando eles que podiam com Deus desse povo, mas se enganavam, né? É como Jesus falou: as portas do inferno não prevaleceram. Então, irmão, o que eu quero dizer aqui: dê valor a esse banco que você está sentado, porque foi comprado com sangue. Os mártires foram calados para hoje nós poder glorificar. Os mártires foram mortos para nós estar aqui vivos, glorificando a esse Deus que está presente em mim e em você. Porque esse Deus, ele não vive no templo feito de mão de homens, como Paulo fala, mas sim dentro de mim e você, que somos o templo vivo e morado do Espírito Santo, amém? Então, dê valor onde você está sentado, a igreja que você serve, porque como eu disse, foi comprado com sangue. Muitos foram jogados nas arenas, leões comendo. Tenta imaginar, feche seu olho só por um momento, imagina aqueles cristãos sendo jogados nas arenas, os leões comendo, mas eles não negaram a fé, porque eles sabiam para onde ir, sabiam o Deus que se via. Então, imagine o cristão sofrendo, mas não deixou de servir ao Deus vivo. Então, creia, glorifica o Senhor, porque hoje nós estamos no tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Podemos glorificar, podemos ir ali, transmitir a palavra de Deus, mas eles não, eles eram calados. Como eu disse, para hoje nós podemos falar do amor de Cristo. E eles não recuaram. Eu tenho um livro lá em casa, a pastora até conhece, que chama Mártires. Eu já li ele várias vezes, e ele é muito grande, algumas coisas eu decorei. Conta uma história de um jovem, que os romanos pegavam e arrancavam a parte do cabelo, para ver se ele negava a fé. Essa criança, se não me engano, tinha 9 anos, nesse livro Mártir ele diz. Mas ele não negou a fé dos seus pais. Morreu na mão dos romanos, mas não negou a fé. Havia também um senhor chamado John Hus, que era discípulo de João. E ele foi posto
Diz esse livro que ele foi posto num lugar cheio de madeira para botar fogo. E ali rasgaram as suas vestes para humilhar. E botaram uma veste cheia de imagens de demônio ali para... E dizia que em pouca voz, que ele tinha 80 e poucos anos, dizia a sua voz fraca, e dizia: pode rasgar essa veste, porque a veste que o Senhor me deu, nada pode roubar essa veste. Então, e ali, eles acendendo o fogo, esperando que ele negasse a Cristo. Ele, como eu posso negar? Se 80 e poucos anos ele nunca me negou, como eu vou negar esse Cristo? E ali, ele foi queimado vivo, mas não negou a sua fé. Exemplo de fé, tá vendo, irmão? Então nós temos que dar valor à casa de Deus, porque, como eu disse, foi comprado com perseguição, mas eles não negaram a fé. Cada vez que ele perseguia a igreja, mais a igreja crescia lá em Roma. Pensando no Nero, pensando os imperadores, que matando os cristãos ia diminuir o movimento, mas pelo contrário, aumentava. Porque ali os romanos que iam assistir o espetáculo, eles viam, se criança, homem e mulher morre por esse Deus, então esse Deus é um Deus verdadeiro. E ali os cristãos cresciam, e ali a casa de Deus ia aumentando. E aqui, voltando para o texto, Paulo assolava a igreja. Paulo pegava cartas e ia perseguir. E diz que ele ia a Damasco. Irmão, a fama de Paulo era tão grande que a palavra de Deus diz que os irmãos temiam quando sabia que Paulo já ia para Damasco. Eu tenho um exemplo que quando eu li aqui, viu que Ananias nem queria ir. Então a fama de Paulo já estava tão grande que Ananias nem queria orar por Paulo quando ele se converteu. Então aqui você vê como Paulo era terrível antes de se converter. Mas depois eu quero pular, porque eu quero voltar para esse texto aqui. Diz que ele teve um encontro e nunca mais foi o mesmo. Esse mesmo encontro que nós estamos tendo hoje é o mesmo encontro que nós já tivemos quando nós encontramos esse Jesus. Nós não somos mais o mesmo, eu e você. Então glorifica esse Deus. Quando Jesus te achou, porque não fomos nós que escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, diz a palavra de Deus. Então, desde, como o pastor fala, desde o fundamento, Ele já da terra, Ele já nos escolheu. É como diz o profeta Isaías, né? Antes que houvesse dia, Ele já era. Então, o nosso Senhor já existia. Então, Ele já nos escolheu. E Ele não vê como o homem vê. Ele vê o que você vai ser amanhã. Então, não se preocupe com os que estão te apontando. Não se preocupe. Você tem um chamado sim. Deus, Ele não está vendo o que tu é hoje, mas Ele vê o que tu vai ser amanhã. Ele está vendo que tu vai ser uma bomba atômica na mão dEle. Eu digo assim, porque o inimigo, quando te vê, ele também percebe isso. Por isso ele persegue tanto. Desde a sua infância. Eu creio que tem muitos aqui, a pastora é um exemplo. Desde a infância tem passado por traumas. Porque o inimigo sabe o que ela seria hoje. Então, desde a sua infância, o inimigo tenta frustrar sonho. Desde a sua infância, o inimigo tenta botar feridas na alma. Mas nós servimos um Deus que é o médico dos médicos. Não há ferimento na alma, no espírito, que Ele não possa curar. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Ele. E aí Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E ali, todo mundo sabe a história, ele ficou cego. O profeta de Deus foi lá, o servo orou e abriu os seus olhos. E ele não foi mais o mesmo. Eu e o Thiago estava comentando ontem. E ele começou já a pregar. Mas não tinha aquele chamado ainda como assumir um pastor, né, da igreja, um apóstolo. Então nós, estudando a palavra de Deus, descobrimos que ele passou 14 anos para fazer sua primeira viagem e assumiu o apostolado. E aqui eu creio que primeiro o Senhor trabalhou em Paulo, para depois trabalhar com ele. E é isso que às vezes está acontecendo com a gente não entende. Primeiro o Senhor tem que trabalhar no vaso, como a pastora vive pregando aqui. Nós somos quebrados, somos refeitos, somos quebrados até ficar perfeito. Aí somos usados como o Senhor quer. Por isso não reclame na luta que tu está passando. E essa palavra também é para mim. Não reclame, fica só na posição, porque o Senhor já está trabalhando para depois trabalhar com você. Aí vai ser diferente. Aí vamos ver o que, é que o Senhor vai fazer na tua vida e na minha. Então, só creia, só fica na posição. Irmão, mas tá doendo. Mas é assim mesmo, quando o vaso está sendo quebrado, tem que doer mesmo. Porque tem algumas coisas que tem que ser tiradas. Por isso, não reclama, fica só na posição. Às vezes nós queremos desistir. Mas, irmão, não desista nunca. Porque o Senhor não desiste de você. Ele nunca te abandonou. Ele subiu naquela cruz porque sabia que nenhum da gente ia aguentar. Então, creia, não desista nunca do teu chamado. Eu e você temos chamado e devemos até o fim seguir. É como Paulo lá na sua carta, né? 2 Timóteo, quando ele está terminando a sua caminhada, ele fala: combati um bom combate e acabei a carreira, mas guardei a fé. Guarde a sua fé, irmão. Não deixe o inimigo roubar a sua fé nem um minuto, por conversa, por armadilhas.
Então, por setas malignas, porque toda hora nós somos setados no trabalho, toda hora, mas guardamos essa palavra no coração, como diz o salmista. Não caia nessa cilada do inimigo, porque todo dia ele está ao nosso derredor, tentando abrir uma brecha, porque o inimigo trabalha sobre brecha. E se você abrir a brecha, cuidado. E aí nós temos relato, nós conhecemos pessoas íntimas da gente. Se abrir a brecha, o inimigo pinta e borda. Mas não seja assim. Feche todas as brechas. Sei que é difícil, mas dá para fechar assim. Porque como a pastora disse, a palavra é que segura o cristão. A palavra é que edifica. Então medite nela de noite e de dia, que ela vai te segurar. E voltando para o texto aqui de Paulo e Silas. E aqui, com o que nós lemos agora aqui no capítulo 16... Eu estava até comentando com o Tiago para tirar uma dúvida e depois peguei a pastora e é mesmo. Aqui, quem estava narrando esse texto e estava presente foi Lucas. Aqui ele estava junto. Aqui quando nós lemos, nós vemos que Lucas diz assim, ia Paulo e nós a caminho em oração. Então Lucas estava presente ali. Ele não estava fazendo o papel ainda como um apóstolo, um dos apóstolos, mas ali ele estava aprendendo, a sua aprendizagem. Ali ele estava andando com homens de Deus, vendo a caminhada. E tudo permissão do Senhor, para quando ele fosse escrever essas maravilhas que aconteceram em Atos, ele tivesse a certeza, porque ele estava lá e viu com seus próprios olhos, e pôde narrar com clareza, sem dúvida. Por isso Lucas estava presente em algumas dessas caminhadas com Paulo e Silas e seus apóstolos. E ali, quando nós lemos agora aqui, Paulo ia andando, pregando o evangelho. E quando ele ia andando, aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. E aqui quando nós lemos, espírito está em letras minúsculas. Aqui aprendemos algo. Toda vez que a Bíblia aparece com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. E quando a letra minúscula, ou é espírito do homem, ou espírito do inimigo. Então nós temos que, isso são ferramentas. A Bíblia trabalha com chaves. E quando você descobre uma chave, essa é um tipo de chave que tem que ser aberta e é um conhecimento. E outra chave também veio agora à minha memória, é nomes. Às vezes nós estamos pregando, se você pegar só aquele nome daquele profeta, dá uma pregação, né, pastor? Só o nome do profeta. Então, é uma chave também. Quando você vê o nome de alguém, procura entender, vá atrás do significado, que às vezes Deus quer falar contigo. Você está lendo o texto, não tem nada, só tem um nome aqui. Procure um dicionário, vá atrás, porque Deus quer falar contigo até naquele nome daquele profeta. Porque até no nome tem significado forte. Então ali é uma chave também. E aqui quando aparece esse nome em espírito em letra minúscula, diz que a mulher estava com possessão de espíritos imundos. E ali ela vivia oprimida, porque ela era escrava. E trazendo para os dias de hoje, há pessoas aí na Umbanda, Quibandas, que joga buzo, essas coisas. Essas pessoas não têm alegria, irmão. Ali é uma falsa alegria, ela vive oprimida pelos os deuses que ela serve, os espíritos com letra minúscula que ela serve. Então ali ela é oprimida. E aquela mulher, sim, ela é oprimida. Ela era escrava e dava lucros aos seus senhores. Então aquela mulher, penso eu, que ali ela não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, porque ela tinha quem mandava nela. Então a hora que eles quiserem ganhar lucro, se for possível, passava 24 horas acordado dando lucro aos seus senhores. Aquela mulher não tinha paz. Então, naquele momento que Paulo e Silas iam andando, e aquela mulher dizia, ele foi por vários dias, não foi só um, você lê no texto entende, que vários dias aquela mulher dizia, eis aí, estes homens de Deus. E ali, ela não estava falando mentira, estava falando a verdade, que ali eram dois homens de Deus mesmo, mas aquilo trouxe perturbação a Paulo. E aqui eu aprendo algo, tudo aquilo que traz perturbação ao teu coração não vem de Deus. Tudo aquilo que você recebe que traz perturbação, porque o que vem de Deus traz alívio. Às vezes dói, mas traz alívio ao ser humano. Então, tudo que vem de Deus é para o nosso crescimento e conhecimento da palavra de Deus. Então, traz alívio. Mas aquilo trouxe perturbação a Paulo e Silas. E certo dia ele não aguentou e virou-se para ela e repreendeu o inimigo que estava sobre aquela mulher. E a palavra de Deus, na mesma hora a mulher foi liberta. Que autoridade é essa? Então esse é o Deus que nós servimos. Se você estiver na posição que Paulo estava, tu vai abrir a tua boca, o inimigo que tem atormentado, o teu parente, ou a tua vida mesmo, ele vai ter que bater em retirada, como aconteceu. Amém? Então glorifica o Deus Altíssimo. Porque a palavra de Deus também, cara, quando Paulo virou e repreendeu, a mesma hora o inimigo retirou-se daquela mulher. E aquela mulher foi liberta. E aqui foi festa no céu. Porque a palavra de Deus diz que toda vez que uma alma é salva e liberta, há festa no céu. Então aquela mulher foi
querendo ou não, uma pedra preciosa para a coroa de Paulo, porque ela vivia presa a espíritos imundos, não tinha nem vontade, eu creio eu, de viver. Mas, naquele momento que ela viu aqueles homens de Deus, até eu creio que ele era o espírito dela pedindo socorro a eles, quando viu ele, agora, eu acho que foi revelado agora, era ali o espírito dela pedindo socorro, sabia que ali era o momento certo, se deixasse passar, ia viver acorrentada pelo inimigo. Então, aquele era o momento certo do espírito clamar, e soube clamar no momento certo, e no tempo certo, que era o tempo de Deus. E ali, Paulo, cheio do Espírito Santo com Sila, repreendeu e ela foi liberta. Mas há um preço para se pagar da libertação. É que a pastora não estava aqui ainda, no começo eu falei, que eu já vi a pastora comentando isso. Trabalhou muito com libertação, mas hoje ela tem poupado, porque ela sabe o preço que se paga pela libertação. Claro que ela não tem recuado o chamado, mas não tem botado em primeiro lugar isso, porque há um preço a pagar. Porque toda vez que a pessoa se envolve com libertação, há retaliação. Tanto os familiares como a pessoa mesmo a pessoa fechando a brecha, mas tem os familiares. E ela faz isso não por medo, mas por amor à sua família. E quem que quer ver o seu filho, quem quer ver o seu neto passar pelo algo que você que está de frente da batalha? Então não vamos entrar com o pensamento de julgar, porque só Deus conhece o coração de cada um. Só Ele tem a capacidade de julgar o ser humano. Então, para a pastora trabalhar diretamente com libertação, ela tem que ter um grupo forte. Não estou falando 1, 2, 3 não. Tem que ter um grupo forte mesmo, intercessão. Porque a batalha é grande. Esse momento agora que nós estamos aqui na casa de Deus, há uma batalha espiritual no ar. Então, toda vez que você trabalha, querendo ou não, a palavra de Deus já é uma palavra de libertação. Já está tendo batalha por a minha bênção e a tua bênção. Então glorifica o Senhor. E aqui houve um preço a pagar. Quando aquela mulher foi liberta, que não deu mais lucro aos seus senhores, Paulo e Silas foi levado diante dos magistrados, trazendo os dias de hoje diante a polícia daquela época, diante os governantes daquela época. E ali eles não foram nem julgados. Diz a palavra de Deus que foi levado na praça, rasgaram suas vestes como humilhação. Já era uma humilhação aquilo ali que fizeram. Quem é os judeus que em si, mesmo eles têm a casa de Romanos, que ele, né, tinha o seu critério romano também, além de ser judeu, Paulo também tinha cidadania romana. Mas quem é que quer ficar diante de uma população com suas roupas rasgadas? Já era um gesto de humilhação. Na palavra de Deus você vê que quando os profetas antigos queriam se humilhar diante de Deus, rasgava suas vestes, jogava cinza no cabelo e se jogava aos pés do Senhor. Era um jeito de se humilhar ao Senhor. E aqui eles foram humilhados diante dos homens. E ali já era muito pesado para Paulo e Silas. E não sendo só isso, açoitaram. Imagina aqueles homens sendo açoitados. Ali naquela praça vem todo mundo. Diz Paulo que, se eu não me engano, ele levou 39 chibatadas, menos uma. E ali imagina a dor. E aqueles homens ali sendo açoitados. Então há um preço a pagar pela libertação. E ali eles foram açoitados. E depois foram entregues ao carcereiro. E foram presos ao tronco, a corrente. Irmão, eles ali foram presos igual um bicho, os pés correntados, diz a palavra de Deus. E aqui você vê o preço que é pago pela libertação. Mas Paulo não reclamou. Paulo nem um minuto abriu sua boca para dizer: olha o que foi que aconteceu, por que a gente fizemos aquilo? Não, pelo contrário, ficou em espírito, creio eu, ali todo o tempo. E ali quando ele foi acorrentado, preso, seus pés, ele fez uma coisa que muitos não imaginavam. Começou a adorar o Senhor. Começou a dizer: olha Silas, está doendo aí? Tá sim, mas vamos orar, vamos cantar, porque eu sei que algo vai acontecer. Creio eu que assim começaram. E ali um orava, outro cantava, outro orava, e ali vai reservando. E diz a palavra de Deus que à meia-noite um terremoto houve naquele cárcere. À meia-noite houve que tremeu tudo. E diz que todas as portas foram abertas. Então creia que hoje todas as portas que tem impedido a tua bênção e a tua vitória vão ser abertas. Porque se tu ficar na posição, e adorar o Senhor, clamar, porque o Senhor precisa não só não oramos, mas clamamos. Essa palavra está sendo muito forte esses dias. Clamar o Senhor. Então clama ao Senhor, porque Ele vai ouvir o teu clamor. Clama ao teu Deus. Então creia que a meia-noite é uma hora peculiar. À meia-noite, há várias passagens na Bíblia que à meia-noite Sansão arrancou o portão de Gaza e arremessou. O portão pesava 2.000 quilos, se eu não me engano, que eu estudei, e foi arremessado a quilômetros. Então imagina, à meia-noite
Sansão foi cheio do Espírito Santo. À meia-noite, a igreja orava por Pedro, e Pedro estava preso. E o anjo foi lá no cárcere e soltou Pedro. Então, a meia-noite é uma hora peculiar. Então aproveita. Se essa noite o Senhor quiser falar contigo, como o pastor vive falando, o Senhor quer falar contigo, e às vezes, eu não estou lembrando que foi essa semana que falou, acho que foi a pastora ou foi o Tiago, essa semana falou que o Senhor tem despertado pessoas, foi a pastora, agora eu me lembrei, e as pessoas não têm escutado o chamado do Senhor. Eu digo, eu dou a cara, fui um. O Senhor tem me despertado, e eu tenho orado ali, deitado mesmo, virado. Irmão, se o Senhor tem te chamado, se levanta e ora, porque o Senhor quer te mostrar. Às vezes Ele quer te dar uma libertação, às vezes Ele quer te dar até como se diz, um livramento do dia que vai vir, porque o Senhor conhece o dia de amanhã. Então Ele te desperta à noite já para tu orar e te dar o livramento de amanhã. Então, irmão, desperta. Se o Senhor te acordar, não é para tu ir na geladeira nem só ao banheiro, mas é para tu dobrar os teus joelhos e orar, porque a tua família pertence ao Senhor. Não sei porque o Senhor falou isso agora no meu coração. Ora na tua família de madrugada. Se os seus filhos, isso é para mim também. Se seus filhos estiverem deitados, levanta meia-noite, estende a mão para os teus filhos e abençoa. Porque a tua família pertence a Jeová. A tua família pertence a Deus. Então, quando o teu marido estiver dormindo, teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, ore por ele ali deitado, teu familiar. Isso é o que o Senhor está pedindo agora. Não sei o que é que Ele quer dizer, mas ore, porque o inimigo está querendo se levantar contra as famílias. O inimigo está querendo acabar com a aliança, mas a aliança que o Senhor fez não tem como ser rompida. Então, creia. Então se levanta e ora pelos teus, porque o Senhor te entregou. Não foi o homem, não foi o anjo, não foi os demônios, foi o Senhor que te entregou. E toda a promessa vai se cumprir no tempo certo. Então, ora pelos teus. E voltando aqui à palavra de Deus, quando aquele terremoto veio que sacudiu, abriu a porta, abriu a prisão, abriu as correntes, tudo foi quebrado ao mesmo tempo. Imagine isso aí, irmão. Que milagre. Creio eu que ele foi um anjo. Creio eu que aquele terremoto ali foi particular ali naquele momento. E ali o anjo veio e soltou todos. E o mais importante aqui, que quando aconteceu aquilo, o carcereiro ia se matar. Nós lemos aqui. Ele ia se matar porque na lei romana ele estava responsável por todos. Se fugisse um, ele ia ser morto pela própria espada, na lei romana ali. Então aquele homem ficou angustiado. Quando ele viu que ali abriu tudo, ele pronto, fugiu todo mundo. Agora o único jeito que eu tenho é me matar. Não vou deixar eles me pegar. Eu e a minha família que morava lá, e nós lemos um texto para também que ele morava lá com a sua família. Ele não ia permitir aquilo. Então ele quis fazer uma besteira, como muitos aí estão fazendo, se suicidando. Porque quando chega na dor, quando chega no sofrimento, que eu digo assim, no auge, muitos não têm aonde socorrer, igual esse homem não tinha. É como uma vez falou, muitos não tem como orar, mas nós sabemos, quando nós chegamos no vale mesmo, eu digo assim, no vale, quando nós olhamos só tem deserto, nós sabemos quem vamos orar e quem vamos pedir, que é o Espírito Santo. Então a diferença da gente cristão, do ímpio, ou então daquele que não conhece a palavra de Deus, porque ele não sabe a quem socorrer quando passar pelo vale. Então vai se encher de droga, vai beber, ou vai dar um tiro na cabeça. Mas nós não, nós vamos para a raiz de Jessé, que é Jesus Cristo. Vamos tomar um chazinho da raiz de Jessé e vamos orar. E Ele vai interceder ao Pai por nós, em gemidos, em choro, para saber o que nosso coração está passando. E no outro dia, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque a estrela do amanhã é Jesus Cristo. A estrela da manhã é Jesus. Então a alegria vem pelo amanhecer. Porque é o sol quando nasce com toda a sua força, é o Espírito Santo trabalhando ao teu favor e ao meu favor. Então aqui, aquele homem pegou a sua espada e ia se suicidar. Paulo gritou lá de dentro, não faça isso, nós estamos todos aqui. Que milagre é esse, irmão? Nenhum fugiu, nem os presos que estavam lá, nenhum fugiu. Que autoridade é essa? Aquele homem de Deus, quando você está com a autoridade de Deus, como Paulo estava, a libertação não é só para você, o milagre não é só para você, mas todos que estão ao seu derredor. Então fica na posição que todos ao seu derredor vão receber o mesmo milagre. Como o pastor fala, quando ele pede com as suas mãos abertas, é para todos que estão ao seu derredor. É isso que aconteceu com Paulo. Aquela oração, aquela intercessão que ele fez, Deus não só libertou ele, mas como todos.
E eu creio que aquelas pessoas que estavam lá não foram mais o mesmo depois daquele dia. Eu creio que todos que estavam ali presos, criminosos, um mais perigoso que o outro, eu creio que depois daquilo, a experiência deles foram diferente. Quem esses dois homens que estavam ali? Quem eram aqueles dois homens que, mesmo sendo açoitados, injustamente, oravam e cantavam a um Deus desconhecido que a gente não conhecia. E ali Deus fez um milagre. Então eu creio, pela aquela história de Paulo, a palavra não diz, mas creio eu, pregador, que aqueles homens não foram mais o mesmo. Mudaram de vida alguns, creio eu, que eles viram ali com seus próprios olhos, fizeram parte de um milagre. Então seja esse Paulo também, seja esse Sila também, faça a diferença, faça um milagre não só para você, mas todos aqueles que são ao seu derredor. E aqui eu agradeço a oportunidade, mas antes de terminar, eu ia esquecendo, diz a palavra de Deus que o carcereiro, vendo que nenhum fugiu, e vendo que Paulo, e ali Paulo aproveitou a oportunidade, falou de Deus para aquele homem, falou, olha, eu vou falar do Deus que mandou esse terremoto para cá, eu vou falar desse Deus, que mesmo a gente sendo açoitado, adoramos a Ele, e Ele responde. E aquele mesmo hora Paulo pregou aquele homem, e aquele homem, não só ele falou assim, a minha casa também. Então, não se preocupe, se tu crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ô passagem linda, irmão. Se tu crê no Senhor Jesus Cristo, você crê, você está aqui hoje, já é um aspecto de fé. Então, não tenha medo, será salvo tu e a tua casa. Faz que não, como Josué também fez. Josué, eu não sei vocês, eu nunca esqueço quando a pastora fala isso. Não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse homem fez a mesma coisa. Vai servir eu, Senhor. E ali aquele homem foi batizado. Ali ele foi batizado. Que ali tinha um tanque. Eu creio que eles tomavam banho, os presos, tudo. E ali Paulo aproveitou a oportunidade. Batizou aquele homem, a sua casa. E a palavra de Deus, aquele que crê, ser batizado será salvo. E houve salvação. Então creia. Não tenha medo. Se o Senhor mandar falar, fala. Se o Senhor mandar dizer, diga. Porque haverá salvação quando você fazer a ordem dele. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade para todos sempre. Amém. Glória a Deus.